Rogério, tudo bem? Kaique Silva da TMC. Vou pedir para você falar o quanto você lamenta o resultado, o gol sofrido já na reta final. E se você pode falar para a gente já o quanto te preocupa na sua primeira percepção ali depois do jogo sobre dois jogadores específicos, o Alan Franco e também o Caleri. O Caleri não, desculpa, o Lucas. O Lucas. É frustrante, né, por todo o contexto da partida, né, ter o Sérgio na frente, ter sofrido o empate e depois novamente voltar à frente do placar. Penso que a gente criou outra chance para definir o jogo ali, né? Mesmo logo na abertura do segundo tempo a gente já podia ter feito o 2-1 no lance individual do Arthur, né? E quando faltava ali uns 20 minutos a partida acabou mudando completamente o contexto, né? Com a lesão ali do Lucas, né, e dentro de campo também a lesão do Alan, né, que acabou que a gente teve que empurrar para frente da linha, né, então, né, nós ficamos com 10 jogadores em campo, mas, né, na prática, né, com -1, né, porque o Alan, dentro do sacrifício que ele pôde fazer pelo coletivo, permaneceu, né, até porque não havia outra troca. A gente lamenta muito o resultado, né, porque penso que a gente criou o suficiente para vencer. Né, mas eu tenho que valorizar o esforço dos atletas. Nesse ponto a gente vai comemorar lá na frente, sim, né, mesmo não vencendo, né, mas atuando, né, com consistência, né, contra uma grande equipe que também busca se recuperar e estava disputando posição com a gente. Quanto ao Alan, né, vai ser reavaliado ali. Acho que penso que o caso do Lucas, né, é um pouco mais preocupante, né, ele vai ser encaminhado ao hospital agora para fazer uma avaliação mais precisa, né? Achei que tinha sido no lance de falta, mas parece que ele torceu sozinho o tornozelo no gramado, né? Vai ver, torcer para que não seja nada mais grave que o tire por muito tempo do nosso convívio. Roger, boa noite. Giovanni Chacon da Jovem Pan. Depois do término da partida, a gente próximo ali da entrada do túnel do vestiário, a gente viu uma equipe do São Paulo que parecia que estava voltando de uma guerra, né? Caleri frustrado com o resultado, Lucas saiu carregado, Lucas Ramon estava saindo apoiado ali no companheiro, né? Fora o Alan Franco que saiu até o limite. Diante de todos os contextos dentro de uma mesma partida, de tantos lesionados, queria que você falasse da postura do São Paulo, não só taticamente, mas também animicamente dentro dessa partida, como resistiu a esse jogo até o gol nos segundos finais e quanto isso pode impactar para os próximos jogos que são decisivos em Sul-Americana, em 3 competições diferentes, Sul-Americana, Brasileira e Copa do Brasil. Perfeito, avaliação perfeita. E foi um dos comentários feitos por mim e pelos atletas no vestiário, né, justamente da entrega, né, de como a gente se deu como coletivo na diversidade de jogadores a menos, né? E cada jogo tem que ser assim, né? Quem quer vestir a camisa de São Paulo, né, nós vamos procurar sempre jogar, fazer um jogo atraente, mas, né, o jogo que precisa competir como a gente competiu para valorizar o resultado, né, esse ponto conquistado, né, ou perto dos 3 pontos, né, que o gol foi perto do final do jogo, faltavam poucos segundos, né, faz com que esse grupo se una dentro, né, desse coletivo, unidade como coletiva, né, um brigando pelo outro, né, um ajudando o outro, um colaborando com o outro, né, o gol do Ferreirinha mais uma vez foi uma assistência do Caleri, né, que nos últimos jogos não tem feito gol, mas tem contribuído com assistência e com sua doação, né, aqueles que começaram o jogo abriram o placar e aqueles que entraram nas mudanças deram a vantagem novamente para a gente. Né, são coisas do futebol que a gente identifica como momentos importantes, né, de uma criação de uma coletividade de equipes que querem brigar por algo maior. Roger, boa noite. Gabriel Sá, arquibancada tricolor. Nas últimas coletivas você foi questionado a respeito das 5 trocas, né? E você explicou que era um mínimo e hoje faltaram trocas para esse São Paulo, né? Queria que você explicasse um pouco em relação às suas escolhas, porque o Lucas Ramon teve uma questão física, mas o Wendel pediu para sair, não? Queria que você explicasse um pouco em relação às suas escolhas e é um certo aprendizado para você para ter uma troca sempre de reserva ao final do jogo, pensando nesse contexto da partida? Não, para esse momento não, né? Eu fiz as trocas ali até porque eu tinha um momento, né? Eu não tinha mais momentos, né? Eu tinha um momento só para fazer as trocas, mas mais do que isso, né?
foi porque, né, para o Enzo tem uma capacidade de linha defensiva, né, maior que a do, né, Wendel, né? Então, como eu estava trocando, estava tirando o Daniel também, colocando o Luan, a ideia é que eu fortalecesse um pouquinho mais defensivamente, sem que o Enzo perdesse sua capacidade ofensiva, né, mas posicionando o Alan na frente da defesa, eu liberasse mais Bobadilha para entrar para dentro do campo de ataque. Na medida que, a partir do momento que eu botei Ferreira, né, Lucas, ficou Caleri e Arthur, né, eu fiquei com um time bastante ofensivo. Foi um reequilíbrio da equipe como nas duas fases, né, atacar e defender. Né, então, não penso que poderia ter ficado com uma substituição, até porque não teria outro momento para fazer. Né? Como eu disse, as 5 substituições, elas são... você tem o direito a fazê-las, né? Quando entende que seja necessário, se faz, né? Mas hoje, né, como a gente perdeu, né, o Lucas por lesão, né, e não havia necessidade de alterar, fazer 2 substituições naquele momento, né, sobrou esse último momento para fazer as 3, mas foi por opção também. Não, né, já tinha ali, acho que 30 minutos, eu acho, né? É fatalidade. É fatalidade que essas coisas, infelizmente, eu não controlo. Roger, Everton Ramos aqui da Rádio Bandeirantes, boa noite. Em meio a baixas como as de hoje, a gente teve o Lucas e o Lucas Ramon saindo ali sentindo, também o Alan Franco muito desgastado em campo. Queria uma projeção sua, inclusive agora para os próximos jogos. No duelo da Sul-Americana você acabou preservando contra o Milionários alguns jogadores. Deve repetir isso contra o Higgins ou não, se tratando de um duelo direto pela liderança do grupo na Sul-Americana e também já te pedindo uma sequência de um São Paulo jogando 4 partidas fora de casa? Então, né, a gente faz um planejamento prévio, mas ele acaba sendo reajustado justamente quando você tem cenários como esse. Né? Amanhã a gente senta e avalia, né, quem desses poderão estar presente nos próximos jogos, né, quem vai ter que se ausentar mais tempo. Mas a ideia, como sempre foi e como foi na Colômbia, a gente não só simplesmente levar uma equipe diferente, né, mas levar uma equipe que pudesse competir, né, em nível de energia, né, com uma equipe jogando fora de casa na altitude. Né, para os próximos eventos, né, era importante a gente trazer ponto da Colômbia, a gente trouxe, que a gente mantivesse o primeiro lugar no grupo, né, mas a partir de agora a gente pensa e avalia, né, com critério, né, para ver, né, quem a gente pode levar para campo nas melhores condições, né, como teu colega frisou, foi uma batalha muito dura, né, um jogo desgastante que nós jogamos 20 minutos com quase 2 jogadores a menos. Isso tudo pesa nas avaliações para os próximos eventos. Roger, tudo bem? Ô Roger, em determinados momentos o São Paulo ele consegue ter muito controle do jogo, mas dentro de uma mesma partida parece que tem uns 20 minutos assim que o São Paulo perde esse controle. Hoje, no segundo tempo, por exemplo, quando leva o gol de empate, né? O São Paulo ele, durante o primeiro tempo praticamente todo teve a bola, teve as oportunidades, mas no início do segundo tempo, a primeira metade, o Bahia cresce e o segundo gol do São Paulo até sai em um momento em que o São Paulo parecia que estava um pouco atordoado com a forma que o Bahia estava jogando. Por que você acha que isso acontece em algumas partidas? Por mais que você mantenha um controle por um bom tempo, mas às vezes parece que tem uns 15, 20 minutos assim que o São Paulo tem uma queda muito grande. Eu penso que isso é natural do futebol. Tu não vai conseguir controlar o teu adversário o tempo inteiro. O adversário também fez mudanças buscando retomar o controle que não conseguiu no primeiro tempo. Em alguns momentos retoma. Né, mas retomou nos momentos do primeiro tempo, retomou muito pelos nossos erros em tomada de decisão, né, um passe errado para o centro, um domínio que ficou curto e o adversário ficou com a bola, né. No segundo tempo, penso que essa alternância digamos, de controle do jogo é em função da qualidade dos times. Né, os times o São Paulo e o Bahia têm por característica tentar ter o controle da partida, né? Né, e você fica buscando, alternando esses momentos. Né? Então, acho que, claro que quanto mais você aumentar essa janela de controle da partida, melhor. Né? Mas quando você não o tem, é importante, né, não permitir que o adversário
consiga lhe atingir, né? Talvez no último lance ali, talvez o ideal seria deixar o adversário ganhar campo, não acelerar a jogada do adversário, né? Marcar mais a área, sabendo que as jogadas seriam de cruzamento, né? Ao invés muito menos de infiltração, né? Porque faltavam poucos segundos ali para acabar a partida. Isso sim fica de aprendizado, né? Para que a gente nos próximos eventos tenha que entender o que o jogo está pedindo. Né? Conseguimos segurar ali no final do jogo 5 minutos, né? Ali perto, ganhando um lateral, ganhando uma falta, ganhando um escanteio, né? Diz que isso mostra maturidade, né? Mas por vezes, né, você perde esses pequenos momentos dos jogos que podem custar caro, como, né? A gente valoriza o ponto conquistado, né? Mas a gente sabe que a gente merecia e poderia ter levado mais esses 2 outros pontos. Roger, Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. Você falou agora exemplo dessa jogada aérea. O São Paulo tem sofrido muito com bolas alçadas na área, principalmente pela ausência dos jogadores talvez que fossem os melhores nessa posição. Caso do Arboleda, agora o Tolói também está fora, Alan Franco fora. Queria saber como é que você vai cuidar da parte defensiva com tantas baixas, com a falta de opções. Se você pretende fazer alguma outra mudança tática, talvez para proteger mais a bola área, vai trabalhar mais isso durante a semana? Estatisticamente, né, os adversários conseguem acessar a bola na nossa área não mais que a média do que então a gente não é que a gente venha sofrendo, né? Os adversários têm valências. Agora, com as ausências, né, e com jogadores que têm por virtude essa característica, né, a gente vai buscar eliminar, né, com maior eficácia, digamos, essa bola, né? E às vezes ela não está só na estatura do jogador que tem lá dentro, né? Talvez seja por vezes tu encurtar mais rápido naquele que tem a bola para que ele não consiga ter acesso à área de cruzamento, né? Fazer uma boa dobra de marcação para que não tenha jogada de combinação e o jogador consiga acessar a área, né? São várias questões, mais do que só um bom posicionamento, ou a estatura, ou a característica de um jogador específico, né? Mas vamos trabalhar para não estávamos sofrendo gol nos últimos 3 jogos, né? E principalmente lá na Colômbia fomos muito castigados com a bola aérea e conseguimos suportar, né? Levar esse aprendizado desses momentos assim para que a gente corrija essas pequenas questões para evoluir sempre.